Vamos de novo. Caímos, sim. Vamos! Bom dia! Já fizeram o cafezito? Bom dia, gente! Bom dia, Teca! Será que a minha convidada já está aí? Convidada, dê oi! Bom dia, gente! Bom dia! Muito bom receber todos vocês nesta manhã de quarta-feira, nossa terceira live consecutiva. A ideia é sempre termos essa live nas quartas para a gente dar esse gás para a semana. E tem sido muito, muito especial. Todas as lives, cada pessoa, é por isso que é muito interessante conversar com as pessoas, né? Porque cada pessoa vai trazendo a sua experiência, o seu modo que é diferente para todo mundo, né? Mesmo que a gente esteja indo para o mesmo lugar ou para lugares muito próximos, como cada trajetória tem as suas particularidades, né? E aí serve mais para um, serve mais para outro. Então, essa ideia de fazer as lives com pessoas diferentes, que têm negócios diferentes, é para a gente botar no nosso caldeirão aí bastante informação para que vocês consigam utilizar no negócio de vocês, né? Julita, querida, porque às vezes eu sou muito assim, não sei como vocês são, às vezes eu escuto uma frase de alguém, ou leio um livro, uma frase, aquilo assim, nossa, aquilo abre a minha mente de uma maneira definitiva, sabe? Parece que eu não consigo mais pensar daquele outro jeito que eu pensava. Então, ouvir as histórias dos outros, né? A gente aprende, porque a gente não aprende só com a nossa experiência, mas também quando a gente ouve a história do outro, né? Eu acho muito inspirador isso. E essa é a ideia das nossas lives de quarta. Eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que enquanto isso, gente, mandem para 3 pessoas essa live e depois que vocês enviarem, botem um soquinho aqui embaixo. Vamos fazer uma corrente aí de divulgação para a gente prestigiar as pessoas que gentilmente aceitam o meu convite e que são pessoas muito especiais porque tem muita bagagem, né? São pessoas que já executaram muito nos seus negócios para poderem estar aqui. Ótimo, show de bola. A nossa convidada de hoje, vou chamar ela e vou deixar que ela se apresente. Cadê você, Danieles? Bom dia! Bom dia, Beta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, né, Beta? Primeira oportunidade, né, da gente poder contar um pouquinho a história da clínica e um pouco da minha trajetória, compartilhar com o pessoal. É um prazer enorme estar aqui essa manhã. Ai, que bom. Eu achei que tu ia começar tocando uma viola para nós. Aí o pessoal vai tudo sair.
Dani, querida, muito obrigada por ter aceito o convite. É muito especial a tua participação aqui hoje, porque para quem não sabe, a Dani, além de minha amiga, é uma empresária, né? De muito. Ficou escuro para vocês aí a minha câmera? Não. Não. Deve ser a loucura aqui do meu celular. Porque a Dani, além de ser uma super empresária, minha amiga, é também a minha cunhada. Então, nós estamos tudo aqui, ó, trocando figurinhas. Não, imagina, é realmente muito especial, Dani, te receber aqui, porque muito do que a gente vai trazer aqui, a gente conversa todas as sextas, né? Sim. De Uma negócios, longa estrada, né? é uma longa estrada. E, coincidentemente, nós abrimos a nossa empresa no mesmo período, que foi há 11 anos, né, Dani? Agora, em março, as duas, no mesmo dia, elas foram abertas, dia 29 de março. Então, é bem legal poder te receber para completar esses 11 anos de clínica aqui com todos nós. Sim. Dani, conta um pouco para nós, assim, fez a faculdade de fisioterapia e como que surgiu essa ideia de empreender? Era alguma coisa que tu já pensava durante a faculdade, desde pequena, ou não tinha ideia de nada disso? A ideia era trabalhar em algum lugar? Conta para nós como foi isso. Eu acredito que eu sempre quis ter negócio. Isso sempre foi uma certeza assim que veio comigo. E no segundo ano de faculdade, eu vi a possibilidade e a viabilidade de construir uma piscina, porque na época aqui em Santa Cruz tinha só uma piscina que era voltada para hidroginástica, que é um atendimento mais da educação física, e que tem hidroterapia, eu já fui atrás das professoras. A Patrícia me ajudou bastante, que é a nossa prof de hidroterapia lá. E fui conversando com outras professoras que já tiveram clínica também, ou que tinham clínica na época, para ver o que achavam do negócio, se era viável ou não. Então, mais ou menos ali eu já decidi que eu queria construir a piscina, né? E aí o primeiro desafio era convencer os meus pais, né, de fazer esse investimento, porque eu não tinha condição nenhuma, né? E E como que tu convenceu eles, Dani? a mãe, que é muito mais coração, assim, já logo topou a ideia, né? E o pai é uma pessoa mais prática, assim, né? Uhum. Pão durinho. Então eu tive que batalhar bastante para mostrar para ele a viabilidade do negócio, né? Que seria uma coisa rentável, que traria lucro, que seria um investimento bom. E até essa professora nossa de hidro para no hotel, e ela também me ajudou bastante nesse caminho, né? De conversar com ele a respeito disso, de ver que era uma necessidade, que tinha mercado na cidade, né? Então, a partir dali a gente decidiu e eu me formei, foi em 2008, e em 2010 aí a piscina já estava pronta e a gente fez a inauguração da clínica. Tá, então a primeira coisa que a gente pode, eu vou escrevendo porque depois eu faço o resumo da live e compartilho com todo mundo lá no Insta, aqui no Insta. Então, a primeira coisa que tu fez quando tu teve a ideia de empreender foi conversar com outros profissionais. Tu chegou além dos professores, tu chegou a procurar pessoas que tinham clínicas com piscina ou espaços com piscina? Sim. Antes de construir, durante o projeto da piscina, a gente foi visitar algumas piscinas no estado. Aí, Uhum. na época, minha irmã morava em Porto Alegre, eu fui para lá também, fiquei lá uma semana. A gente foi aqui em Rio Pardo, em Venâncio, foi conversando com o pessoal para ver a forma que eles aqueciam a água, como é que era a estrutura, como é que foi. Então a gente fez
uma boa pesquisa, né? De mercado para ver o que, que era bom, o que, que funcionava, o que, que não funcionava. A gente foi aqui na piscina da Unisc também, conversou na época com o polaco que cuidava lá da piscina, que também nos orientou como é que funcionava ali, o que, que ele tinha dificuldade, o que, que era bom, o que, que era ruim. E eu também fiz uma consultoria no Sebrae, que foi de meia hora, assim, super rápida, para ter uma orientação maior também de como fazer o negócio render, né, antes de abrir. Então, foi super simples, assim, meio de tu pensar os custos fixos que tu teria para ver o custo por hora que eu teria e definir o valor que eu cobraria. E isso ajudou muito no nosso posicionamento desde o início da clínica. Porque muita gente achava que era uma piscina nova e nos comparava, por exemplo, com a Unisc, que na época pagava R$ 50 por mês para ir livre, todo qualquer horário, e as pessoas esperavam que a gente fizesse a mesma coisa, né? E como Então, foi esse teu posicionamento, Dani? não é muito fácil, né? Porque a gente abrindo um negócio novo, tu não tem cliente nenhum. Aí a pessoa vai lá perguntar preço, querer fazer o teu atendimento, querer comprar o teu serviço, e tu precisa se posicionar para saber que o negócio vai funcionar, né? Senão a gente, eu acredito, teria fechado no primeiro ano, né? Se seguisse esse valor. Quando tu diz assim, a gente teve que se posicionar, tu lembra quais foram as medidas que tu tinha na época? Ou era uma forma que tu falava e explicava a clínica? O que era o se posicionar na época? Era se manter firme com o preço? Como que era? Como que a gente poderia representar esse momento para ajudar as pessoas que estão nos assistindo? Explicava que a clínica era uma empresa privada, né, com atendimento particular, que a gente fez curso para ter, que o nosso atendimento é individual, que a nossa estrutura é diferenciada, a gente levava as pessoas até hoje, leva as pessoas para conhecer os nossos ambientes. Fazia uma visita guiada. Isso aí. E aí tem reclamação, exemplo de o banheiro ser frio. No caso da clínica, os banheiros têm ar-condicionado. O ambiente da clínica, da piscina mesmo, também tem ar-condicionado. Então, são diferenças que trazem um conforto maior para o cliente, né? Que na época era uma das coisas que a gente usava. E assim a gente conseguia mostrar para as pessoas que realmente queriam ficar ali o benefício que ela teria, né? Que interessante isso que tu tá falando, Dani, porque eu fiquei pensando assim, o quanto a gente tem características diferenciadas no nosso trabalho que pra gente parece tão óbvio e a gente não explica isso de uma maneira simples pro nosso cliente. Sim. Né? Ah, como assim? Tu não sabia, né? Não, tu nunca me disse, eu não sei. E a gente, como cliente, a gente é muito... Eu digo por mim, não sei como vocês se sentem, mas eu sou muito... eu sou uma pessoa que preciso de uma explicação para entender tudo, sabe? Porque senão... olha que interessante, quando tu estava falando, as pessoas nos comparavam, né? Tanto é que quando a história do primeiro automóvel que foi criado, as pessoas usavam cavalo. Se as pessoas dissessem assim, a indústria dissesse, a gente inventou um carro, as pessoas iam dizer, o quê? Né? Então eles disseram assim, era um cavalo com 4 rodas. Uhum. Então, ou seja, toda a estratégia de entrada no mercado é muito importante, porque a pessoa ela sempre vai associar com aquilo que ela já conhece. O que tu trouxe para nós, as pessoas associavam como se fosse uma piscina comunitária, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente entende isso, o que está na mente das pessoas, como elas estão entendendo, a gente sabe o que a gente tem que comunicar. E aí tu foi muito precisa quando tu fez isso aí com o teu posicionamento. Ótimo, primeira parte...
Show de bola. Entendemos a importância da pesquisa, tudo anotado aqui para eu fazer o resumo. E aí, Dani, o que foi acontecendo nos primeiros anos de clínica? Tu, Daniela, enquanto físio, né? Mas já assumindo, então, entendendo aí o tamanho do negócio que tu tinha nas mãos. Conta para nós. Para quem não conhece a clínica ainda, a gente tem uma parte que é a piscina e nós também temos atendimento de solo, de consultório, pilates. Então, quando a gente abriu a clínica, eu tinha 2 sócias dessa parte dos consultórios. E esse foi também um primeiro desafio da empresa, porque dessas minhas 2 sócias, uma eu acredito que em torno de 3 meses de empresa saiu. Então, eu e a outra colega compramos a parte dela. E 1 ano e pouco depois, aí a única sócia que eu tinha também fez o crescimento da clínica, vendo a minha vontade de investir, de crescer. A gente conversou e viu que seria melhor eu comprar a parte dela também. E ela, inclusive, continuou trabalhando na clínica mais uns 5, 6 anos como colaboradora daí. Então, isso eu vi também que foi uma virada de eu conseguir estar sozinha e gerir a coisa da forma como eu pensava. Porque a sociedade é complicada, são 2 pessoas pensando, uma quer investir em A, outra quer investir em B, uma quer fazer um investimento, a outra acha que é desnecessário, enfim. Então, esse foi um primeiro desafio da empresa, né, para mim como empreendedora, como gestora, mas também foi uma oportunidade de eu conseguir me desenvolver mais nessa área. Tu te lembra o que tu fez na época, Dani? Te lembra se tu te preparou de alguma forma especial para esse momento em que tu te viu que assumiria sozinha, então, a clínica? Não sei se tem algum momento importante aí nessa parte. Eu sempre gostei muito de conversar, né? Então, para mim, conversar com as pessoas é muito fácil e até quem viu, esses dias a gente fez um post no feed sobre o Hotel Antônios. Eu sempre ficava na recepção com o vô Ítalo, conversando com os hóspedes, perguntando de onde eram, o que que faziam. Então, o assunto de negócio sempre me interessou. E eu digo que eu sou uma pessoa que tem muita sorte, porque meu pai e minha mãe são empreendedores, meus avós também, e na clínica vários dos primeiros clientes que eu atendi também tinham negócio. E aí a nossa conversa sempre tomava esse rumo, né, das dificuldades, os desafios, e eu sou bem cara de pau. Se eu tô com dúvida de alguma coisa, eu saio perguntando para todo mundo, para quem estiver na minha frente, para quem eu conheço. E eu vejo que isso também me ajudou muito. Estar com pessoas que têm experiência para me orientarem na melhor forma do que fazer, como fazer. Isso eu vi que me ajudou bastante. E como a gente não tem, né, esse ensino, essa educação para o negócio, para o empreendimento, em 2013 já eu fiz uma primeira consultoria, depois mais 2, eu fiz curso de líder coaching, depois eu fiz cursos da Dale Carnegie, sempre li muito. E bem contigo, né, Beta? A nossa conversa sem fim é sempre sobre negócios. Então, a gente se cercar de pessoas, de conteúdo, de conhecimento que vão agregar para essa parte de gestão administrativa, de liderança, é uma coisa constante que eu vejo que a gente precisa fazer. E a pergunta da live, né, que é como me tornei uma empresária, para mim a gente decide abrir um negócio, a gente já é empresário. Pode ser um caco de empresário, né? Como eu acredito que eu era quando eu abri a clínica. E hoje devo estar nos 10% mais ou menos de tudo que a gente pode aprender, porque é um caminho sem fim. Então,
no dia a dia as coisas vão acontecendo, as dificuldades vêm, a gente lida de uma forma não tão boa, na segunda vez já melhora. Então, eu acredito muito nas experiências e nas pessoas que a gente convive para se cercar de ajuda, de auxílio, porque o caminho do empreendedor também é bastante solitário, né? Ô, Dani, aí, olha, tu abriu a clínica, tinha as duas sócias, em um ano tu já te viu sozinha na gestão. Como que a gente, hoje tu tem quantos colaboradores? 14? Não, agora a gente está com 10. 10, tá. Então a gente Mas está aí falando. da área da saúde, né? Comigo são 11. Tá. Então a gente está falando aí de uma empresa que começou e que hoje a gente já tem aí 11 colaboradores, né? Ótimo. O que que aconteceu, né, nesse meio que tu trabalhava como fisioterapia, como fisioterapeuta no início, certo? Tu atendia, fazia atendimentos. Ótimo. O que que foi acontecendo que tu foi trazendo mais pessoas e que tu entendeu que tu deveria assumir um novo papel além da fisioterapeuta? Uhum. Conta para nós um pouco desse crescimento. A gente é complicado, assim, difícil ter uma equipe concisa, que tem os mesmos valores, que pensa da mesma forma, que busca o objetivo, está alinhada, né, com a empresa. Então, ao longo desses quase 11 anos, né, mês que vem faz, a gente se desenvolveu bastante, teve muita mudança. Eu vi que no início a gente tem que pagar conta, não só no início, mas sempre. Então eu via muito mais assim uma necessidade de eu atender para conseguir gerar faturamento, essa entrada de dinheiro, para conseguir pagar as contas da empresa junto com os outros colegas, né? E com o tempo eu fui vendo que quanto mais eu confio e desenvolvo a equipe, melhores são os resultados. Porque na clínica a gente tem 3 consultórios, a piscina, o espaço do Pilates e um espaço de treinamento funcional que também dá para fazer Pilates. Então são 6 espaços. É impossível eu ocupar esses espaços. Então, de qualquer forma, mesmo quando eu atendia todos os dias, para fazer um negócio crescer e girar, o meu empenho teria que ser cada vez maior para desenvolver os colaboradores, para que eles cresçam, eles atendam mais, para que eles consigam ter sucesso. Então, eu acho que ao longo do tempo eu fui percebendo isso e me voltando cada vez mais para focar no desenvolvimento do outro como profissional de saúde. E me desenvolvendo cada vez mais como líder. Conseguir resultados melhores, né? Ô, Dani, quando tu vai conversar com alguém, alguém quer trabalhar na clínica oferecendo determinado serviço, tu vai conversar com a pessoa, como que tu entende? E aí eu estou fazendo a pergunta, a pergunta que muita gente que está assistindo com certeza passou ou vai passar, ou está passando por este momento de contratar alguém, e não necessariamente, gente, não necessariamente um colaborador, muitas vezes, como eu falo muito para profissionais liberais, né, Dani, médicos, advogados, esses profissionais tendem a dividir espaços, né? Então a gente tem aqui, ó, tem 2 dentistas aqui. Como que tu entende nessa conversa que a pessoa combina com a clínica? Tem determinadas perguntas que tu faz, que tu consegue extrair dela e pensar, essa pessoa é perfeita para trabalhar aqui. Tem alguma técnica? Conta aí para nós. Eu tento levar a reunião de contratação de uma forma super descontraída.
Em primeiro lugar, só quando a pessoa ficar à vontade que a gente vai conseguir conhecer ela. Então, eu não vou com uma planilha cheia de perguntas, de questionamento, para assustar a pessoa. Eu tento deixar a pessoa da forma mais confortável. E eu faço muita piada, assim, não levo as coisas, no geral, muito a sério. Acho que a nossa vida sempre pode ser leve. Então, numa reunião de contratação, entrevista, eu tento trazer isso. E a nossa equipe é descontraída, o pessoal é engraçado. Até ontem de noite, no nosso grupo do WhatsApp da clínica, o pessoal só se arriando, perguntando se eu ia estar com fundo aqui com uma foto da equipe. Então, eu tento buscar pessoas que são assim. A gente tem que pensar também o que eu não quero na minha equipe. Se é uma pessoa completamente séria, super técnica, que tu vê que é uma pessoa com um perfil mais frio para lidar com o outro, eu já sei também o que eu não quero. E aí não tem pergunta, eu não tenho assim uma regra, uma sequência específica. Eu penso no que a pessoa tem que ter e o que ela não pode ter. E dentro disso, tu pode pedir para a pessoa te contar uma história de uma superação, de uma coisa que ela conquistou, alguma dificuldade que ela teve na vida, que assim a gente também consegue ver o perfil com dificuldades, como a força dela em correr atrás de alguma coisa que ela quer. E assim a gente já consegue ver se esse profissional dentro da empresa vai agregar ou não. Ô, Dani, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pessoal. Vocês estão... Eu ouço o áudio um pouco falhado. Eu não sei se é que a gente tem que botar... Se é uma conexão ou minha ou tua, ou se a gente tem que botar fone. Deixa eu só perguntar para eles aqui. Gente, vocês estão ouvindo direitinho o nosso áudio? Sem cortar? Me digam aí. Dani, enquanto isso, eu quero te fazer uma pergunta que fizeram, porque senão as pessoas vão achar que eu não leio as perguntas. O Pedro perguntou assim, ó, Dani, na hora que tu estava fazendo as explicações lá no início de como tu começou a te posicionar, esses diferenciais tu expôs com explicação ou experiência do cliente de fato? São os dois, né? Porque a pessoa, quando vai ali, a gente mostra, e o cliente que já está na clínica vai percebendo E eu vejo muito também a questão dos detalhes dentro da empresa. Na piscina, por exemplo, a gente tem shampoo, condicionador, absorvente, sabonete líquido. A gente facilita a vida do cliente. Chiquérrimo. Porque, no geral, eu já fui cliente de piscina. Então, é um monte de coisa que tu precisa levar. E assim a pessoa, ou quando vai ali conhecer, ela vê que aquilo está disponível para ela. A gente já fez publicações sobre isso também. A gente dá a touca, por exemplo. No Pilates, a gente dá uma meia personalizada da clínica. São tudo coisas que... São coisas que são necessárias para o atendimento, que o cliente teria que ir comprar, e a gente facilita a vida dele. Perfeito. Ao invés de dizer, Beta, tu vai para a piscina, tu precisa comprar uma touca. Não, tá aqui a touca. Porque eu acho que a gente deixa de fazer muita coisa pela tralha que a gente tem que levar. Eu tô gostando, mas é tanta coisa que tem para levar, nem vou mais, né? Não, e aí esquece, não pensa, não lembra. Então, quanto mais a gente facilita a vida do outro, mais ele tem vontade de ir na nossa empresa. Então, fica a seguinte pergunta, né? Como a gente pode facilitar a vida do nosso cliente? E às vezes, Dani, a gente fica pensando assim, a gente quebra muito a cabeça pensando em grandes coisas. Meu Deus, eu preciso agora uma grande inovação, né? E na verdade não, na verdade
São coisas muito simples, né? Por exemplo, esses dias eu fiz uma pesquisa com os alunos do meu curso e eu perguntei para eles se tinha algum módulo se eles tinham parado o curso em algum módulo. E a Uhum, maioria me disse um determinado módulo. Então, uhum, entendendo essa dificuldade, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que imediatamente trocar esse módulo, ou de lugar, ou olhar esse módulo de novo. Isso daqui tá mais difícil do que parece. Eu preciso regravar essa aula, né? E às vezes são coisas assim, são detalhes. Ou quando eles chegarem sim. naquele determinado módulo, eu faço uma aula extra para eles, explicando melhor o conteúdo, né? Então são coisas assim tão simples, mas a diferença está na nossa capacidade de olhar o cliente, né? Olhar ele dentro daquele serviço, como tu disse. Dani, eu tenho outras perguntas, muitas mais para te fazer, tá? Eu quero te entender melhor como gestora. Agora a gente falou da parte da contratação, é, falou de como tu iniciou a clínica, show de bola. Uhum. Conta agora, assim, quais são as práticas de gestora que tu tem? Tu Uhum. começa a semana com alguma... essa semana eu preciso fazer reuniões individuais. Essa semana eu preciso criar conteúdo para o site. Essa semana eu preciso analisar determinados números. Como que é essa tua gestão no dia a dia? A gente tem um sistema na clínica, né, de agendamento, que inclusive facilita bastante, são bastante colaboradores na clínica, cada um pode acessar a sua agenda do celular. E nesse sistema a gente tem muitos relatórios. Entrada de cliente, a idade dos clientes, por onde eles vieram. Então eu tenho bastante dados que eu posso analisar, né, para gerir o negócio de uma melhor forma. E esse acesso meu no sistema é diário. Eu vou vendo como é que está acontecendo, da onde estão vindo os clientes, qual a idade dos clientes, se é mais homem, mais mulher, qual serviço eles estão procurando mais. E no nosso site também a gente tem relatório, assim como no Instagram, no Face, a gente consegue ver as publicações que mais têm acesso, que mais têm interesse, que mais engajam. Então, essa é uma prática minha meio diária, assim, não tem uma rotina ou tal dia eu vou olhar números. Isso eu faço sempre. E a reuniões individuais com a equipe a gente faz todo mês e Uhum, procuro uma reunião em grupo por mês também. Eu uhum. tenho do ano para a clínica de número de atendimento, faturamento, despesas, que isso também eu vou acompanhando ao longo do mês, eu olho mais ou menos pelo dia 15 como estão esses números, e no final do mês o resultado. E cada profissional da clínica também tem as suas metas individuais de número de atendimento, de e as reuniões mais eu vou montando elas de acordo com, então, por exemplo, em janeiro, a gente veio do ano complicado, a questão da pandemia, fecha e abre, a gente teve que fechar a piscina um período. Então, em janeiro, a minha ideia era não botar pressão, né? Começar o ano de uma maneira leve, conversando com os colegas o que, que eles queriam. Então, a primeira reunião, por exemplo, foi mais nessa pegada. E aí, a segunda reunião, a gente já deu um gás para definir melhor isso. Ah, se eu quero ter tal coisa na minha vida, como é que eu vou conseguir isso? Quantos eu tenho que atender? Quanto eu tenho que ganhar? Quanto por mês eu vou ganhar? Então, eu também tento ajudar os colegas da clínica nos objetivos deles de vida pessoal mesmo. Que eu Ô, acho que Dani, aí começa a fazer sentido.
Perfeito. E como que tu equilibra, uma vez que tu considera o interesse pessoal, né, do indivíduo que está ali como profissional, e ao mesmo tempo ele tem uma empresa por trás disso, né, que precisa de números, que precisa de pessoas, que precisa cumprir determinados padrões e metas para que essa empresa continue saudável. Como fazer esse equilíbrio de uma forma humana? Sim. É, eu tenho as metas da empresa, da clínica. Então, por exemplo, se eu quero fazer 100 atendimentos mês, eu tenho 10 profissionais. Se cada um tem como meta atender 10, fechou. Fechou? Aí vai trazer o 100, que é a meta da empresa. Agora, se a minha equipe de 10 pessoas quer atender 5, eu tenho uma meta da empresa que é 100 e a equipe quer gerar 50. Então, o que eu vejo de como trazer isso de forma humanizada é o que eu como empresa, corro atrás. Se a Beta quer atender 5, tranquilo, Beta, tá show. A tua meta é 5. Mas eu, como proprietária da clínica, vou tomar outras atitudes, vou trazer um outro profissional. Eu não posso descarregar num profissional a responsabilidade que eu tenho como gestor. Então, a gente tem que saber separar e também deixar claro, ó, Beta, tu quer atender só 5, a minha meta era que tu atendesse 10, enfim. Então, eu vou ter que buscar um outro colaborador para eu conseguir atingir os objetivos da empresa. E eu vejo que as coisas sendo assim de uma forma prática e clara, ruídos, diminui conflito, porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Não é uma surpresa, não é ou eu vou ficar frustrada brigando com a equipe, buscando uma coisa que eles não querem, que eu quero. Então, a gente, como líder, como gestor, tem que ter total responsabilidade pelo resultado da empresa, pelo todo. E aí, colegas, colaboradores, enfim, ver uma maneira com a equipe de conseguir atingir esses resultados da melhor maneira. Perfeito. Ô, Dani, eu tô vendo pelo movimento no Instagram ali da clínica uma mudança ali na comunicação, né? Tu pode contar para nós qual o movimento que tu tá fazendo no teu marketing e por que isso foi importante fazer agora? A gente sempre, há muitos anos, a gente teve publicitária, que fazia as nossas artes, as publicações, e que as duas que já trabalharam com nós são ótimas, assim. Mas eu tinha que separar as fotos, ou a Angélica, que é a nossa secretária lá na clínica, enviar para a pessoa. Aí a pessoa fazia a arte, montava um texto, nos enviava. Aí eu tinha que reler aquilo. Enfim, gerava um trabalho grande para a gente. E nós, a equipe, nós que estamos ali todo dia. O publicitário, eu não tenho condições de pagar um publicitário para ficar dentro da clínica todos os dias. Então, a nossa essência, o que acontece no dia a dia, as histórias que a gente vive ali dentro, somos nós que sabemos. Então, se eu escrever um texto contando isso para a publicitária, para quem for cuidar dos posts, mandar uma foto para essa pessoa, eu vi que é muito mais ágil eu mesma fazer. E aí, então, esse ano a gente tomou essa decisão, fim do ano passado, eu decidi que eu não teria mais publicitária e eu e a equipe da clínica que cuidaríamos dos posts. Então,
a gente até começa a pensar diferente, porque quando também tu assume esse compromisso, tu tem que pensar o que que tu quer que as pessoas vejam, o que que tu pode trazer de diferente, qual conteúdo o teu cliente pode ter interesse, como tu vai ajudar ele, o que que acontece na clínica que as pessoas não sabem, quem não entra. Então, digamos que isso abriu também a nossa cabeça para novas possibilidades. Pro Não sei dia, se te respondo. sim, ó, sim, pro dia a dia da empresa, né? Porque qual é o paradigma da divulgação, né? É a pergunta que não quer calar. Como divulgo o meu trabalho? E aí a gente sempre pensa, eu tenho que divulgar os serviços. Daí hoje eu vou falar de tal serviço. Uhum. Pilates é dois pontinhos. E a gente está num momento onde o Google, o YouTube, eles sabem tudo, gente. Então, uma explicação técnica, o cliente ele busca na internet. Agora, o que vai diferenciar, pelo menos é o que eu acredito assim, Dani, o que vai diferenciar por exemplo, ontem de noite eu estava olhando uma aula de marketing, só que o cara fala sobre, ele fala de marketing ao mesmo tempo que ele conta histórias de filosofia. Ele conta histórias da mitologia, ele vai fazendo esse casamento. E isso torna ele único para mim. Então, Uhum. dentre milhares de pessoas que falam sobre marketing, eu gosto de ouvir ele, né? Gosto de Sim. ouvi-lo. Então, e é isso que eu tento passar muito para as pessoas aqui através do meu Insta também, Dani, que, o que diferencia não é o conteúdo. Tu não vai fazer uma explicação de Pilates que o Google já não tenha dado, ou de hidroterapia, ou de reiki, o que quer que seja. O que vai mudar é a forma como tu está entregando essa informação para as pessoas. E aí, tu quer contar um pouco como tu tem feito, quais as coisas que tu tem colocado lá nos stories, por exemplo, para dar ideias para as pessoas que estão nos assistindo? Eu estudo bastante sobre marketing também, que é uma área que eu gosto bastante. E eu vejo que cada empresa é que nem uma pessoa. Cada pessoa é única, pensa de uma maneira, age de uma maneira, tem a sua vida, tem a sua história. Uhum. E na empresa eu vejo muito isso. A nossa equipe, os nossos clientes fazem da clínica o que ela é. Assim como outra clínica tem os profissionais dela, o proprietário dela, os clientes dela, e fazem ela ser única também. Sim. Então a gente tenta trazer coisas do nosso dia a dia, tanto no feed, mesmo quando a gente vai falar de um atendimento, é como a gente faz aquele atendimento dentro da clínica, porque se tu pegar 1.000 pessoas para atender uma massagem, cada uma vai atender de uma maneira. Cada uma vai ter um sorriso diferente, é uma mão diferente. Então, quando é serviço, a gente tenta trazer isso também. E essa questão que na clínica a gente está sempre rindo, contando piada, é um ambiente descontraído, Uhum. a gente se debocha um do outro, se arria um no outro, é como se fosse um bullying do bem, que todo mundo se tira sarro e os clientes que estão ali adoram, porque eles tiram sarro da gente também, os que já são mais íntimos, né? Então, esse ambiente familiar, isso a gente tenta trazer para as postagens. Uhum. Agora, nos stories, por exemplo, finais de semana, a gente está fazendo stories dos bastidores, que são essas reuniões, como a gente produz conteúdo, quando a gente para durante a semana para treinar uma técnica, que eu fiz isso semana passada com a Jana, que ela fez um curso, eu já tenho o curso, então a gente para junto para estudar, para treinar. Fiz uns vídeos da Cássia. E aí já surgem outras ideias. Quando a gente está junto, a gente para pensar em publicação, para pensar no marketing, no negócio, isso só melhora, né? Vem mais ideia
e a gente consegue desenvolver muito mais nessa área e envolver a equipe. E eu vejo como líder essa questão de ter tempo, a gente quer que as pessoas façam. E qual a minha disponibilidade como líder para ajudar a pessoa a realizar aquilo? Porque é difícil, eu estudo isso. E o meu colaborador que está ali no dia a dia, no técnico, atendendo, ele não está estudando isso. Ele não está pensando para isso eu tô. Então, eu vejo a minha responsabilidade também em incentivar e estar disponível para ajudar os colegas a fazer a ideia que eles tiverem. Também lembrei do que a Jo falou também, Dani, que perguntei das características, né? E ela disse, eu acho que uma coisa que é bem importante é a forma como eu retorno rápido para eles, que tem tudo a ver com isso que tu tá dizendo. O que adianta tu te colocar nesse papel de líder, de gestora, e quando vem a demanda, tu demora, tu tá fazendo outra coisa, ou seja, daí o colaborador entende, tipo, isso não é importante para ela. Se isso não é importante para ela, por que eu vou cuidar da empresa dela se isso não é importante para ela também? Exatamente, exatamente. Até eu vi aqui que a Dani botou um comentário agora. Ontem a gente gravou vídeos dela. Quem grava os vídeos, Dani, é tu? Uhum. E por que tu decidiu fazer isso? A gente faz vídeos com o Douglas também, que produz para nós. E as gurias, a Dani, a Jana, se gravam e postam, enfim, inclusive no Instagram delas. E todo mundo meio que faz, ou às vezes tem dois colegas que estão livres. Aí chamam a Angélica, estão se atendendo, fazem ali um vídeo ligeirinho. É meio que todo mundo pega junto, assim, se ajuda, trabalha junto. E agora a gente pensou em fazer vídeos mais explicativos para as pessoas entenderem mais sobre um atendimento ou sobre uma estrutura do corpo. Enfim, como a gente conseguiria explicar de maneira clara para que a pessoa entenda. Então, eu gosto de gravar porque eu tento trazer essa clareza de não usar termo técnico, de falar com uma pessoa que nunca ouviu sobre aquilo, tende a usar os termos técnicos e para nós aquilo é natural, é normal. E quando outra pessoa está te ouvindo, tu consegue, não, mas esse termo a gente pode tirar. E às vezes eu estou gravando sozinha, eu falo, me assisto, eu entendo, achei ótimo. Então eu vejo que é sempre bom ter mais pessoas para ajudar a clarear essa mensagem. Sim. E eu quis te fazer essa pergunta, Dani, porque tu, então, sendo a cameraman, né, dos teus colaboradores, e eu acho que essa atitude ela é muito emblemática por trás disso, né? Porque tu consegue, de certa forma, estar perto deles, tu consegue incentivá-los a fazer vídeo, que é um grande X da questão aí. Tem muita gente que sabe a importância do vídeo, mas sente vergonha, acha que não está pronto, resolve esperar. Então, tu também fixa esse papel de incentivadora, alinha o discurso, né? Que é muito importante para quem está ouvindo. E tem uma outra coisa acima de tudo isso, para mim, assim, é o quanto tu consegue manter a integralidade da essência da clínica. Que é o que tu falou ontem nos stories, né, também. Então, a gente tem que estar perto. Eu queria muito que tu falasse sobre isso, assim, Dani, porque eu tenho 2 pessoas na equipe hoje contratadas direto e outros terceiros, né? E eu passo, assim, por essa dificuldade, sabe? De fazer a pessoa entender o escopo, a visão, né? A forma como eu entendo as coisas, porque eu entendo isso dessa forma, mas eu entendo isso daquela forma. Como que a gente mantém
quando a gente começa a crescer, como que a gente mantém como se fosse pequeno, né? Foi assim que eu usei ontem a expressão. Como que a gente mantém como se fosse pequeno? Conta para nós, assim, essa coisa de fazer o vídeo com a pessoa. O que, que mais que tu faz para manter essa essência tão limpa da clínica, embora seja muito grande hoje? Eu nem acho tão grande, né? Porque o tamanho depende de acordo com o que a gente se compara, né? Mas com certeza do início para agora cresceu bastante. Eu acredito que a nossa presença física e mental, né? A gente tá ali presente e nos períodos que eu estou ali, eu realmente estou ali. Eu adoro ficar na recepção conversando com o cliente. E a gente pensa em reunião como uma coisa séria, que tu tem que sentar, marcar horário, mas todos os colegas circulam ali. E ali a gente vai tendo várias conversas informais, que é como se fossem reuniões, a gente troca o que fazer, ver como é que tá o dia. Então, tu tem que estar presente. E quando a gente se aproxima da equipe, quando a gente se parece com a equipe se parece com a gente faz janta, a gente faz almoço, a gente tem uma relação de amizade. Então, não tem como a gente querer mostrar uma coisa que não existe. Uhum. Então, essa nossa relação de um se preocupar com o outro, de ver que alguém não está muito bem, tu vai lá e conversa, assim como se eu não estou bem, alguém vem me perguntar, a gente se troca atendimento, a gente é uma equipe, um grupo próximo. E aí fica muito mais fácil. Como é que eu quero um ambiente familiar e amigável se a equipe não se dá bem? Isso o É cliente nota, né? Muito. Nota e mas sente, né? Sente. toda a vida. E essa nossa relação também de amizade com o cliente. Então, meio que o cliente também é da nossa família, também faz parte da nossa equipe. Essa extensão que mantém a essência. Porque eu penso que um dia eu posso ir ali só uma vez por semana, por exemplo, e aí como é que isso vai se manter? Uhum. Trabalho de toda a equipe. E aí vem essa questão que tu trouxe antes de como selecionar bem a equipe. Uma pessoa que conta que no último trabalho, o chefe era horrível, os colegas eram horríveis, todo mundo era ruim, só eu era bom. Uhum. Aí como é que tu vai pegar uma pessoa assim, tu vê que já tem problema de relacionamento, gosta de falar mal do outro. Então, quando a gente tem uma equipe parecida, de pessoas que se gostam, se torna muito fácil, muito mais fácil da gente manter o que é a empresa, a essência da empresa. Eu acho que outra questão importante também, Dani, de ressaltar é que, embora tu esteja hoje, tu faça pouquíssimo, Travou. né, como um todo, a tua Cortou. presença. Cortou? Sim. Tá. Eu acho importante falar também que, embora tu esteja quase que exclusivamente dedicada à gestão hoje, a tua presença na clínica ela é muito constante. Eu acho que isso é a diferença entre delegar e delargar, que falam muito hoje, né? Delegar não é delargar, ou seja, eu delego, eu contrato, mas eu estou sempre ali como um vigilante, uma vigilante daquele processo. E eu acho que esse é um grande gap de crescimento das empresas. Pensam que agora eu vou começar a terceirizar, cada um vai saber tocar lindamente o seu trabalho, não preciso nem me preocupar mais com isso. E aí, quando vê a coisa perdeu a essência, a entrega tá ruim, o cliente está insatisfeito. E essa questão eu vejo muito que na clínica, e para mim um valor importante assim é a igualdade. Não é porque tu resolveu ser líder ou gestor ou porque tu é dono que tu é um ser em outro patamar
que tu não tem que estar próximo das pessoas, que tu não precise de ajuda, porque eu preciso de muita ajuda para muita coisa, e trazer essa proximidade, né? Eu até estava vendo agora que tá a Cláudia aqui, que é filha de uma clientona minha, que agora não está mais indo desde a pandemia, a dona Ermelindra, que tu já deve ter ouvido eu falar dela, né, Beta? Então eu vejo também essa questão do exemplo do líder. Ah, Que nem a Ermelindra parou de ir na clínica, eu fui na casa dela, fui no aniversário dela, eu ligo para ela, eu falo com a Cláudia pelo Insta, vejo como é que eles estão. Então, como é que eu vou ter que cobrar uma coisa que eu não faço? Eu quero, Beta, que tu grave um vídeo. Ah, mas eu tenho medo. Eu tô aqui na live. tua primeira Então, live, né, Dani? então eu vou dizer, e a Beta me convidou para uma live, mas eu tenho medo, eu não vou ir, mas eu quero que tu faça. Tá. Então, isso também eu vejo bastante que as pessoas querem cobrar do outro o que não fazem. E aí não tem como. Se torna impossível. Quando tu não representa aquilo, quando tu não age daquela forma, é incongruente, ninguém vai comprar a tua ideia. É um discurso Ninguém vai querer vazio, né? fazer. Se tu não se arrisca, se tu não agarra as oportunidades, por que que o outro vai fazer? Então, Perfeito. isso também eu vejo que as pessoas querem muito do outro e fazem pouco. Não que eu faça muito, né? Mas eu tento fazer, dentro do que aparece, eu tento fazer de tudo. Não, tá arrasando, né? A Dani Freitas dizendo, Tamara, parece que faz live. É verdade, Dani. Ai, que bom. Vou chamar toda semana agora. Ô, Dani, o que que tu... De tudo que tu te informa, eu sei, livros, cursos, como que tu... Tô vendo um violão aí atrás, né? Como que um gestor ele tem muitos dados para analisar, ele tem problemas na equipe para resolver, o próprio dia a dia já demanda muita coisa. A gente sabe que esses ajustes sempre são importantes, o que faz a gente querer também desopilar, né? A gente precisa desse momento de, opa, deixa eu sair dessa situação aqui e esvaziar minha mente, olhar as coisas, poder olhar as coisas de outra forma, né? Como que tu relaxa, Dani? Como que tu... Falei disso até final de semana no meu Insta. Eu quero saber como que tu te refresca, né? Para que tu consiga ser alguém com um pensamento sempre muito claro, né? Uhum. Tem essa questão do ócio criativo, né? Uhum. Para a gente ser criativo, a gente também precisa pensar em nada. Deitar numa cadeira e ficar olhando o céu. Porque quando a gente tá no pega, fazendo uma coisa, fazendo outra, atende um, atende outro, fala com um, fala com outro, tu não consegue parar para pensar, para ver, mas o que que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho um monte de relatório. O que que adianta eu ter relatório, olhar os números, se eu não sei o que fazer com aquilo? Não serve para nada. Então, a gente treinar e estudar sobre essa mente analítica, sobre quais ações tomar frente aos dados, aos resultados. E agora essa pandemia é um treinamento intensivo para a gente. Cada mudança, cada bandeira, cada regra, como a gente vai se adaptar com isso e quais mudanças a gente precisa fazer para atingir os resultados que a gente se propõe. Então, que nem lá no início da pandemia, o que que aconteceu? O pessoal começou a ficar mais estressado, com mais dor de cabeça, insônia. Então, vamos focar nisso. A piscina fechou, mas os atendimentos de solo a gente pode fazer. Então, por exemplo, lá foi uma estratégia que a gente teve. E quanto mais rápido a gente mais resultado a gente tem. Não dá para
em março do ano passado. Agora, eu postar isso, já passou um ano. Bah. Eu focar nisso. Então, essa questão também do time e de estar buscando outras pessoas que também têm negócio. Eu converso com pessoas que têm loja de roupa, aluguel de vestido e venda de vestido de festa, restaurante. Não interessa o segmento, os desafios são muito semelhantes. E quanto mais pessoas a gente conversa, mais abre a nossa mente. Pelo menos eu vejo dessa forma. E, inclusive, eu gosto muito de conversar com pessoas que me pedem ajuda. Ou que eu vejo que estão numa situação mais complicada, que está passando por uma dificuldade. Eu adoro conversar com empreendedores, com alguém que quer montar um negócio, alguém que já tem negócio, que a pessoa acha que eu vou ajudar ela, mas ela sempre me ajuda, né? Então, essa troca, assim, da gente conhecer mais experiências, quanto mais pessoas a gente vê, cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma experiência, um conhecimento diferente, e quanto mais a gente consegue agregar, mais a gente cresce também. Então, isso eu vejo, assim, que é uma coisa muito importante, né? A tomada de decisão rápida e a gente buscar ajuda. Muita gente tem medo de, às vezes é questão de ego. Eu Não consigo querer fazer isso sozinho. não querer admitir que precisa de ajuda, que está com problema, que, enfim, às vezes eu sou bem desapegada, assim. E isso com certeza contribuiu para o teu crescimento, né, Dani? Sim, sim, é ter cara de pau. Sim, e eu acho que o meu pensamento é esse, assim, também, tipo, nossa, eu penso, meu Deus, eu não sei nada. Eu sou uma ignorante. Porque daí eu acho que isso é bom para curiosidade, né? Porque daí quando tu acha que tu precisa aprender muito, tu fica muito curioso em relação às coisas, né? Pelo menos eu acho que a gente é bem assim. Aí a gente A vai pessoa que lá. acha que sabe tudo, não precisa falar com ninguém, não precisa estudar nada, não precisa fazer nada, ela já sabe. É. Tu acaba ficando pequeno, né? Tu não te desenvolve, tu não cresce, então a gente precisa estar aberto para a vida, né? Isso aí. Aberto para Dani, querida, diz aí um Marília Gabriela, diz aí uma frase, um livro, um curso, algo assim, que se tu pudesse dar um conselho, uma frase, um momento, alguma coisa que as pessoas vão levar dessa quarta energizada aí. sim. Eu penso que quando a gente consegue tirar um tempo para a gente, ouvir o que está dentro de nós, porque é que nem eu sempre soube que eu queria ter empresa. Então, quantas pessoas sentem isso e às vezes têm receio, têm medo, não conseguem enfrentar. Então, o meu conselho, digamos, é a gente abraçar essa nossa vontade, a gente agarrar com todas as forças, porque quando a nossa vontade é grande, o medo fica pequeno e o impossível acaba não existindo. Quando a gente tem vontade, vai lá e faz, tudo pode acontecer. Então, eu acredito que é isso, assim, a gente realmente se conectar com nós mesmos, a gente ter esse tempo do ócio, tocar violão, enfim, faz o que tu tem vontade, alguma coisa que nem eu adoro cantar. Em 2019 que eu fui fazer aula de canto. Para que esperar todo esse tempo? E é uma coisa tão simples, né? É divertida. Eu canto porque eu gosto, não para ser cantora. Eu toco violão para me divertir. Então, e as 24 horas do dia são iguais para todo mundo.
Então, todos nós podemos mudar, fazer o que a gente tem vontade, melhorar a nossa organização, que eu acredito que é isso, que quando a gente tem vontade, ninguém nos segura. Muito bem, Daniela. Eu recebi hoje Daniela Antônio nos estúdios. Ah, querida, muito obrigada. Foi muito maravilhosa a nossa conversa. Eu aprendi mais ainda contigo hoje. Espero ter ajudado alguém. Não tenho dúvida. Que bom. A live vai ficar gravada para todo mundo que quiser assistir. Para quem quiser enviar para algum amigo, pode entrar lá na live e enviar para um amigo. Dani, muito obrigada. Vamos ver o pessoal. Nossa, Dani, tamanha a tua agradabilidade, sabedoria e naturalidade. Uau! Que show! Me achando. Que bom que a gente tem amigo, né? Ai, que boba! Ai, eu queria ter lido tudo, mas muito difícil, né? Não consigo me concentrar na leitura e na câmera. Guria, eu vou te dizer que eu também. A Fati, ela disse assim, estar ao lado de sua equipe, todos em busca de um objetivo único. É o que percebo na tua fala, Dani. Isso é muito importante. O orgulho da profissional que te tornaste. Ai, que lindo, obrigada. A Júlia Reis, eu disse, acompanhei a Dani desde o início da clínica e sinto muito orgulho de ver a líder e a empresária de sucesso que se tornou. A Júlia, uma amigona, empreendedora também. A Jana Mainardi disse, Dani, arrasa na gestão. Sou cliente e sinto toda essa energia linda aí. A Jana é um amor também, uma amigona empreendedora que eu sempre troco figurinhas. Coisa boa. Que bom, gente. A doutora Luciana, que é minha aluna, otorrino, lá em Porto Alegre, Dani, disse, me ajudou. Ai, que bom. Que bom. A Vera Porto também disse, tenho muito a aprender com vocês. Que show. A Fê Antônio, tu conhece essa? A Vera? Conhece a Fê Antônio? Ah, não, nunca vi. Parabéns, Dani, parabéns, Beta, pela condução da live. Ah, muito show. Dani, querida, muito obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade, adorei. Que bom, fico feliz que tenha sido bom para ti também. E quem tiver dúvida também, quiser conversar, tomar um café, pode pedir o meu WhatsApp para a Beta, quem não tem, ou mandar um direct no Insta da clínica também, que eu sou super disponível para conversar sobre qualquer assunto que envolva negócio, qualquer dúvida que tiverem. Perfeito. Dani, pessoal, muito obrigada. Até a próxima quarta, às 7h20. Um beijo. Obrigada.